Essa casa paroquial ela servia como residência do padre ou de outros ministros da religião, uma residência deles. Então eles ministravam os cultos na igreja e depois voltavam para casa paroquial. Às vezes pessoas também que vinham do interior, eles alojavam. Já nessa imagem aí era a secretária municipal de educação. Poucas escolas que havia na sede, no interior nem havia muitas escolas, acho que nem escola havia nessa época nos interiores. Então essa casa aí administrava tudo relacionado à educação da cidade de Morros nessa época. A próxima imagem mostra o mercado público municipal. Então, eles matavam os bois, porcos, levavam para ir para vender para poucas pessoas que tinham condição nessa época de comprar. E quando eles matavam, de madrugada as pessoas já iam enfrentar fila para comprar. Só que só compravam os que tinham condição. Às vezes os vendedores já deixavam separados. Os pobres quase não comiam carne de gado naquela época. Essa próxima imagem aí que a gente está vendo era o patronato, né? Então as pessoas iam para lá para fazer várias ações, né? Comunidade, palestras, e lá ficavam as freiras. Então, as freiras viviam lá e chamavam as comunidades, os líderes religiosos para conversar, chamavam os jovens, aconselhar, enfim. Então a antiga escola de Morros, José de Anchieta, tem o senhor aí que já faleceu, conhecido como Bió, ele era o vigia na época dessa escola. Aí estudavam, a maior parte das pessoas que moravam em Morros estudava aí. E chamava de os ricos da cidade. Os pobrezinhos que vinham do interior estudavam na escola Tancredo de Almeida Neves. E essa escola também era conhecida como um grupo. Chamava Estuda onde? Estuda no grupo. Aí era a antiga prefeitura de Morros. E essas crianças brincando aí, acho que já até faleceram. Não sei se essa imagem é da década de 70 ou 60. Com certeza abrangeu aí um dos primeiros prefeitos que a cidade teve. A igreja São Bernardo, eu acho que ela foi é mais antiga do que a igreja Nossa Senhora Aparecida. Essa igreja São Bernardo aí ainda tem culto nela, dia de sábado. Os grupos de jovens vão sempre para aí à noite, às vezes pela manhã também. Essa aí é a igreja Nossa Senhora Aparecida. Foi construída na época do Monsenhor Bacelar. Dizem que quando construíram ela, um dos seus construtores caiu da torre e chegou a falecer. Ela é feita de paralelepípedos de pedra. E aí, como, se não me engano, depois que o Monsenhor Bacelar faleceu, eles concluíram com tijolo de argila mesmo. Mas ela era para ser feita toda de pedra. Agência Postal, hoje conhecido como Correios. Então nessa época
década de 70, as pessoas mandavam cartas e, como não havia carro nessa época, eles iam nas costas de animais para entregar os mensageiros. Hoje as pessoas não mandam mais cartas. Aí sucede o posto cultural do Mobral. Então, o Mobral é o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Foi um órgão do governo brasileiro no ano de 1968. Então, isso foi uma criação durante o governo militar, né, que teve início em 64. Ocorreu a substituição ao método de alfabetização de adultos preconizado pelo educador Paulo Freire. Acho que a maior parte dos vovôs da cidade de Morros estudaram aí, os que moravam na sede. Essa aí era a cooperativa mista, né, do Munim agropecuária. Nesse tempo os produtores eles tinham a possibilidade de vender sua produção sem preocupar em encontrar o consumidor. Então, isso acontece porque ao reunir a produção de várias pessoas, a associação junta um volume grande de produtos e assim consegue uma boa negociação dos preços. E depois se acabou, né? Então, as pessoas pegavam seus produtos e saíam vendendo nos comércios de forma individual. Então aí funcionava a agropecuária do Munim. A próxima imagem é da rua Herculano Parga. Como a gente pode observar os detalhes do homem montado em seu cavalo, os caçoais. Talvez tinha farinha para vender. A gente pode observar também o chão de areia, poucas casas, épocas difíceis, mas felizes. Posto de puericultura e maternidade de Morros. Esses postos foram criados com o objetivo de ensinar a puericultura, organizar as campanhas de proalimentação, Semana da Criança, o Clube de Mães, as campanhas educativas, e eram desenvolvidos os programas de controle de doenças e da imortalidade, né? Da mortalidade, aliás, infantil, que a gente sabia que nessa época acontecia muitas mortes de crianças, as mães não faziam pré-natal, não tinha remédio. E a gente pode observar a imagem ainda bem antiga e precário. Depois houve uma reforma nesse posto, e onde as mães também davam à luz, né, aos bebês. Só que as mães dos interiores quase não tinham acesso, porque custava chegar. As estradas eram muito ruins, todas de areia. Então aí funcionava aí o controle aí. Ainda nessa imagem a gente pode observar aquela árvore que tinha quase 100 metros de altura quando ela foi cortada, né? Aí nesse tempo ainda era pequenininho. Então a gente vê o vestimento dessas pessoas que estão aí perto da calçada, abaixo da calçada, o estilo de vestimento deles. Nessa próxima imagem nós vemos o porto no Rio Munim. Só que não se sabe se é o Porto dos Lopes ou se é o Porto do Trapiche ou é aquele outro Porto Grande. A gente vê a paisagem do outro lado, bem virgem ainda, né?
dois homens só de calção observando o fotógrafo. Ninguém sabe quem era essas pessoas, quem, se já morreram, com certeza. Vivos acho que não. Mas era bom aparecer alguém para dizer quem eram essas duas pessoas aí, esses dois homens. Com certeza o barco tá cheio de sururu ou sardinha, que naquele tempo as pessoas se alimentavam mais, era dessas duas comidas. Nesse tempo era a avenida principal. Acho que deve ser aquele porto do seu Ivan. Então nós temos duas casas aí, uma de taipa, se não me engano parece que é coberta de palha. Aí que atracava aí os barcos cheios de sururu, pititinga, sardinha. Tinha os tiradores de caranguejo. E posteriormente eles fizeram um galpão bem aí ao lado para vender carne, onde era consumida só pelos mais ricos da cidade de Morros. E a gente pode observar até aquela curva do porto do Slopes. Então deve ser mesmo no porto do seu Ivan ali, do Chico Francês. E a vegetação aí é jussareira e bambu, chama de taboca, onde os meninos costumavam pescar de canisco, pegar os piaus, né? Cascudos, mandizinho e outros peixes. E posteriormente também fizeram um clube. O seu Ivan fez um clube aí, onde funcionava as festas, carnaval. Carnaval era muito bom nesse tempo. Essa próxima imagem é a rua 7 de setembro. Então a gente pode observar que ainda é de areia. Temos duas casas rebocadas com calçadas. Nós não sabemos quem eram os seus donos. Então essa rua fica no bairro do Botequim. Essa próxima imagem é mais recente, 2011. Uma das poucas casas de taipa que havia nessa época. Hoje quase todas são de alvenaria, tijolo. É isso aí, galera. Então se inscreve no canal aí pra gente postar mais vídeos.